Portanto, diferente do que diz o senso comum, a fé não é o oposto da razão. Se fosse, o que faríamos com gênios como Newton, Pascal, Pasteur, Descartes, Dostoiévski, apenas para citar alguns? Eles eram intelectuais do mais alto nível e crentes absolutos no Deus da Bíblia e no Deus da revelação. Diferente do que dizem, repito, a fé é racional. Caso contrário, Deus a produziria em nosso estômago e não em nossa mente. A fé, ou o ato de crer, se vale de sinapses cerebrais iguais àquelas que Deus deu para entender a sua revelação na história. O que ela não pode ser é apenas racional, pois não nega, mas ultrapassa muitas vezes a lógica humana sem deixar de ser razoável. Mas atenção, a fé pode ter um lado racional. O que ela não é racionalista. Devemos ter cuidado com as consequências práticas desse sufixo ismo, pois, usado indistintamente, ele pode implicar numa absolutização ilegítima de conceitos humanos, como se estes dessem conta de toda a realidade existente. O racionalismo, isto é, a razão sem fé, é estúpido, porque pensa abarcar como mundanas realidades que são supraterrenais. Por isto, ele as rejeita por não poder discursar sobre elas. O mais sensato seria, neste caso, dar espaço para a percepção dos atos de Deus na história, pois, se ele realmente existir, esses atos não somente serão possíveis de serem vistos, como ainda transformarão a nossa vida. O racionalismo é a razão doente, inchada, intoxicada. Ser racionalista não é o mesmo que ser racional ou razoável, portanto, cuidado nesse sentido. Embora a advertência também deva valer, é claro, para a crença, que é diferente da crendice. É isto mesmo que você ouviu. Afinal de contas, no que diz respeito à fé, corre-se igualmente o risco de acoplá-la ao sufixo ismo, criando não a fé, mas o fideísmo, que pode se demonstrar uma distorção da fé verdadeira. São muitos os que não entendem o papel da fé na experiência religiosa ou racional cristã, incorrendo no erro de torná-la uma crendice. E antes que alguém proteste, eu sei que existem, a bem da verdade, alguns intelectuais cristãos que defendem o fideísmo, alguns de forma radical, outros de forma moderada, como sendo um caminho correto para o crente. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard defendeu o fideísmo com o argumento de que ele seria o pulo da fé, onde o indivíduo se lança no abismo sem nenhuma garantia racional, mas apenas pelo desejo de ser salvo. Na sua opinião, todo crente deveria dar esse salto, esse pulo da fé, que equivaleria a passar da simples ética para a religião. Nesse caso, a minha resposta à posição de Kierkegaard é que sim, precisamos dar o pulo ou o salto da fé. Mas raciocine comigo. Para se dar qualquer salto, eu preciso de uma base sólida, segura, e é aqui que entra o meu relacionamento intelectual com as verdades reveladas por Deus. Essas verdades são baseadas em evidências táteis que podem ser testemunhadas por minha razão, por minha mente.